E você, faz alguma luta, uma arte marcial? Será que aqui alguém faz algum tipo de luta? Os advogados de plantão, as advogadas, no caso de plantão. Não, olha, no intervalo eu mostrei como seria a minha sustentação oral aqui pra bancada. Fiz uma dança especial, não é uma luta, é uma performance artística, mas deixa isso só pro intervalo comercial mesmo. Eu fiz 6 anos de capoeira, mas eu acho que eu não gingaria capoeira aqui no Morning Show, não. Não, você sabia que a minha mãe sempre zoa que eu falo muito do meu pai no programa e nunca falo dela. Mas quando eu era criança, minha mãe tinha trauma de balé, então ela resolveu me colocar no judô. Aí imagina, essa pessoa enorme. Você é judoca? Eu sou pseudo-judoca. E aí eu poderia utilizar esse tipo de luta também. O judô geralmente derruba a outra pessoa, mas nesse caso que a gente vai mostrar agora, parece que ele tentou se derrubar, viu? Porque, olha, é digno de dar risada, mas enfim. O advogado capoeirista, o Jales Java dos Santos Lacerda, Calman, ele viralizou na internet com um vídeo no meio de um julgamento. Ele simplesmente resolveu recitar uma poesia e fez passos de capoeira no meio da sessão. O Mano Ferreira vai estar explicando pra gente daqui a pouquinho, mas pela imagem já dá pra ver que ele ali de óculos, de escuro, né, em meio a uma sustentação oral, porque ele era réu. Ele era réu e estava fazendo a própria defesa. E aí, no meio dessa situação toda, ele acabou levantando, jogando capoeira, e tem o áudio até dele realmente com um som de berimbau, fazendo ali a ginga da capoeira. Nossa, é muito engraçado. Para o pessoal que está de volta para a rádio, a gente está repercutindo o caso aqui de um advogado, que ele, durante a sustentação, ele recitou uma poesia e logo na sequência ele se levanta e joga a capoeira para se defender, porque o advogado tem essa prerrogativa também de autodefesa, né? Não só da luta, mas autodefesa de realmente no tribunal. Mano, explica direito pra gente essa história. Não, exatamente. Ele estava respondendo a um processo por ter se recusado a usar máscara durante a pandemia de Covid-19. Então, nessa audiência, ele, que também é advogado, estava representando a si mesmo. Ele começou a defesa recitando um poema que ele mesmo compôs e depois ele passou a representar os passos da ginga da capoeira, segundo ele, representando simbolicamente a resistência à injustiça, que seria a expressão por meio dos passos da capoeira. Mas eu não sei se os juízes gostaram muito, não. Viu? Até que gostaram, viu? Porque uma nota da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, mano, disse que foi uma manifestação que não afrontou ali o Poder Judiciário. Eu não tô dizendo, não vou falar nada sobre o que ele fez, mas o advogado pode falar em pé, sentado. O advogado, desde que ele não afronte, né, as instituições, e que foi como entendeu ali, né, os desembargadores entenderam na 2ª Câmara. Agora, olha, chama atenção, não é? Porque, na verdade, os desembargadores disseram que foi uma maneira de chamar atenção para a flagrante ilegalidade que ele estava sofrendo. E um trecho, né, do que ele canta é lá assim, ó: a gente leva rasteira, tem delas que vêm para matar. Mas quando a rasteira não mata, aproveita para se levantar. E aí, ele cita, né, dentro dessa... Aliás, que não só o advogado faz isso. A gente tem juízes que fazem citações de poemas em suas sentenças, né? Eu não estou dizendo que é o comum. Não, mas esses desembargadores, eles estavam muito bem-humorados. Estavam bem-humorados. Porque a chance disso ter dado muito errado era enorme. Eles estavam bem-humorados porque, às vezes, eles falam... Eles implicam, né? Não estou dizendo eles num geral. Da gente falar de determinado jeito. Outro dia eu fui fazer uma sustentação no Tribunal X. Ele falou, a senhora vai fazer em pé? E aí a gente tem essa prerrogativa que vem de uma lei infraconstitucional, David, que é poder falar sentado, né, em pé. Só que eu acho que por um respeito, né, às instituições... O ministro Marco Aurélio diria, cadê a liturgia? Cadê a liturgia? Né? Mas eu não tô aqui dizendo que ele fez o certo. Nem tô aqui, né, para criticar, até porque a gente não pode fazer isso com relação à atuação de outros colegas, porque a gente tem... Mas qual foi o resultado do julgamento? Ele ganhou? Eu não sei. Alguém sabe se ele ganhou? Eu não sei. Ainda tá em análise. Mano, faz o pezinho, eu vou virar um mortal. Não, apesar que o teto não dava. Mas, ó, eu entendo que é uma prerrogativa do advogado poder se expressar de forma livre, mas você contrataria um advogado desse?
A imagem do advogado, ela sofre muito com esse tipo de situação. É engraçado, a gente dá risada, mas será que a imagem do advogado não é cada vez mais distorcida por causa de um jogo de capoeira num julgamento? Tudo bem que ele não prejudicou ninguém, né? Graças a Deus ele estava em causa própria. Mas e se fosse um cliente? Será que a pessoa tem direito a não ter uma defesa muito séria? A função da advocacia ela é essencial para a democracia. E talvez não seja essa a forma mais adequada, por mais que tenha sido considerada legítima e o tribunal tenha levado aí com um bom humor. Mas eu acredito que isso talvez ele não tivesse feito isso se fosse um outro cliente, né? Ele estava estava fazendo a autodefesa, se der uma rasteira e der errado, ele se auto-sabotou. Como diz mas, por exemplo, em especial, acho que nos julgamentos criminais, quando tem tribunal do júri, é mais comum você ver alguns exageros, por assim dizer, na atuação do advogado. Mais teatral. Acho que assim, a partir do momento em que você está devidamente combinado sobre isso com o seu cliente, não dá pra você chegar na frente do julgamento, seu cliente sendo acusado de assassinato, vou improvisar, e você resolver fazer uma dança. Mas às vezes faz parte de uma estratégia. Cada advogado, a gente parte da premissa que sabe o que é o melhor para o seu cliente naquele momento. Veja, se a turma julgadora mandou até uma nota dizendo que não ofendeu ninguém, tava tudo bem, ele mostrou que ele é um bom advogado, que ele sabia exatamente até onde ele podia ir e ainda ganhou sucesso com a história. O fato é que ninguém fez uma rodinha de capoeira, mas também não gerou tumulto, tá tudo certo. Então, pelo jeito, realmente a capoeira deu certo. Agora,